5 passos para você ser batizado, batizada com o Espírito Santo, segundo, a palavra de Deus. Vem comigo, fica comigo aqui no vídeo, aqui no nosso canal, que nós vamos trazer para você esses 5 passos. Eu recebo aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, se você ainda não segue a gente, esse aqui é o nosso Instagram, @bpeleno, também pelo Facebook, pelo TikTok, milhares de pessoas que nos mandam mensagens dizendo que estão há anos e anos e anos dentro de suas igrejas, de suas denominações, e têm o desejo de serem batizadas com o Espírito Santo, mas ainda não foram. O que elas devem fazer? Ou quais são os erros que elas estão cometendo? Ou o que elas estão deixando de fazer? Então, de uma maneira bem simples, seguindo orientações da palavra de Deus, eu vou te trazer esses 5 passos. Falando no batismo com o Espírito Santo, eu queria que já você deixasse aqui o teu comentário. Você já é batizado com o Espírito Santo? Já é batizada com o Espírito Santo? Ainda não é batizado com o Espírito Santo? Ainda não é batizada com o Espírito Santo? Você tem esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de ser batizada com o Espírito Santo? Deixa aqui o seu comentário que eu quero ler e quero responder o seu comentário. Mas sem ficar demorando, sem ficar enrolando, vamos a esses 5 passos. Primeiro passo para você ser uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Primeiro passo. Lê a Bíblia todos os dias, gente. Meditar na palavra de Deus todos os dias. Eu aconselho pessoas, eu atendo pessoas, eu sou pastor há quase 30 anos. Eu já rodei esse Brasil inteiro. Já preguei no norte, já preguei no sul, no sudeste, no centro-oeste, no Brasil inteiro. E sempre que uma pessoa fala para mim que ela não é batizada com o Espírito Santo, ela está tendo dificuldade para ser batizada com o Espírito Santo, que ela não consegue ser batizada com o Espírito Santo, eu pergunto para ela como é a intimidade dela com a palavra de Deus. Qual é o nível de leitura dela, da Bíblia? Quantas vezes por semana ela lê a Bíblia? Qual é a intimidade dela com a palavra de Deus? É incrível como a maioria, nós temos as exceções, claro, mas é incrível como a maioria dessas pessoas, elas só leem a Bíblia quando estão na igreja. E você sabe que a palavra de Deus é o próprio Deus. Como é que a pessoa pode querer receber o Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, se ela não ama a palavra de Deus? Se você não ama a palavra de Deus, se você não tem uma meditação diária da palavra de Deus, você não tem como, você não vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai descer aleatoriamente sobre a sua vida. Primeiro passo que você deve dar é você começar a ter uma rotina diária, não é semanal, não é quinzenal, é diária. Não é só quando você vai na sua igreja aí domingo, ou quando você acompanha algum culto online 2 vezes por semana, é diária com a palavra de Deus. E a gente nota nessas pessoas que falam que querem ser batizadas com o Espírito Santo, que falam que querem ser cheias do Espírito Santo, mas elas não têm uma rotina diária de leitura bíblica, de meditação bíblica, de se alimentar com a palavra de Deus, que são pessoas que têm muitas dúvidas, são pessoas ansiosas, que elas têm dúvidas quanto a Deus, que Deus não quer dar o Espírito Santo para elas. Por exemplo, se elas fossem pessoas que tivessem uma rotina diária de meditação na palavra de Deus, elas saberiam, por exemplo, que está escrito lá em Mateus 6:25, por isso vos digo que não andeis ansiosos. Elas não teriam ansiedade no coração delas. Elas confiariam na palavra de Deus. Elas saberiam, elas se lembrariam, porque você sabe que uma
das funções do porquê Jesus nos deixou o Espírito Santo é para que o Espírito Santo nos lembre justamente da palavra. Ele vos lembrará todas as coisas. Agora, como é que o Espírito Santo vai te lembrar de algo que você não leu? De algo que você não lê? Por exemplo, você que não tem o costume de ler a palavra todo dia, meditar na palavra todo dia, e você tem dúvida que Deus não quer te dar o Espírito Santo, que Deus... Pô, todo mundo recebe o Espírito Santo, menos você, que Deus não gosta de você, você enche seu coração de dúvida, de medo, de raiva, de ressentimento. Você iria se lembrar, dá licença, do que está escrito lá em Lucas, capítulo 11, versículo 10 e 13. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, se lhe dará uma pedra, que se lhe pedir um peixe, se lhe dará em lugar do peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, se lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, ou seja, esses mal aqui não é de mal, de fazer ruindade, mas é o mal de pecador, de pecadora, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então é promessa de Deus, é promessa de Deus. Você lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, você descobre que é promessa de Deus, o Espírito Santo para você. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sempre que eu conheço gente que está 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, 40 anos na igreja, 10 anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda. Vai fazer 30 anos que eu estou na presença de Deus. Todo ano eu leio a Bíblia toda. Eu estou terminando agora o Novo Testamento. Durante todo o ano eu li toda a Bíblia. Esse ano agora, de 2023. Fora a palavra que eu trago para meditações na igreja, nas gravações que eu trago aqui para o YouTube, para o Instagram, o que eu posto nas minhas redes sociais. Eu leio sempre a Bíblia toda, todo ano. Porque Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, primeiro passo, começa a meditar na Bíblia todo dia. Não negocie isso. Bispo, eu nunca li a Bíblia toda. Por onde eu começo? Comece pelos evangelhos. Nunca leu a Bíblia toda? Comece pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque ali estão os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus. Por exemplo, eu trouxe aqui os evangelhos. Mateus, Marcos, Mateus e Lucas. Segundo passo para você ser batizado com o Espírito Santo. Ter um momento diário de oração. Isso é muito importante. Ter um momento diário. Ter um momento diário de oração. Geralmente, quando a gente vai conversar com uma pessoa que ela fala assim, eu não consigo ser batizada com o Espírito Santo. Ela não tem um momento diário de oração. A gente lê lá em Lucas, capítulo 4, versículo 42 a 44, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você vê que Jesus, e não é só em Lucas, não, em várias passagens dos evangelhos, mostra que Jesus, ele se retirava de madrugada para orar. Era o momento que ele tinha. Jesus era o homem mais ocupado do mundo, mas ele tinha um momento que ele se retirava para orar. Eu não estou falando você acordar de manhã cedo, Senhor, toma minha vida, toma minha casa, toma minha família, toma esse dia. Não é essa oração, não. E nem à noite, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Isso não é oração para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, para quem quer receber o Espírito Santo. Se você faz somente esse tipo de oração, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que ter um momento com Deus ali, onde você derrama a sua vida diante de Deus.
Você acha que Jesus ele se retirava para orar, para fazer esse tipo de oração de alguns segundos? Ele ficava ali horas na presença de Deus. Então você tem que ter algum momento do seu dia que pode ser pela manhã cedo, aonde você vai acordar mais cedo, que você vai ter ali 1 hora, meia hora, pelo menos 20 minutos, antes de você ir para o colégio, antes de você ir para o trabalho, e você vai derramar a sua alma diante de Deus. Se não dá para fazer de manhã cedo, à noite, ao invés de ficar horas e horas e horas na frente da TV, vendo coisa que não edifica, ou vendo vídeos nas redes sociais que não edificam, você tirar meia hora antes de dormir. Tem gente que ela só vai orar quando ela já está extremamente com sono. Aí ela faz a oração do preguiçoso. Sabe como é que é a oração do preguiçoso? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, por isso que eu entrego tudo em tuas mãos. Aí cai e dorme. Aí ela quer se perguntar por que ela não é batizada com o Espírito Santo. Inclusive, escreve aqui nos comentários, eu gostaria de saber, você tem uma rotina de oração? Você costuma orar? Tem alguma hora que você costuma tirar todo dia para orar? Qual é o seu horário que você costuma tirar para orar? É pela manhã cedo que você derrama a sua alma diante de Deus? É à noite antes de você dormir? E tem também de madrugada. Só que as pessoas têm muita dificuldade de acordar de madrugada. Se você não consegue orar pela manhã cedo, não consegue orar à noite, imagina de madrugada. Mas é bom sempre você, pelo menos uma vez pela semana, você acordar de madrugada para orar. Derramar a sua alma diante de Deus de madrugada. Então você ora, você costuma orar de madrugada, ora pela manhã, ora à noite, ou você diz assim, bispo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não tenho nenhuma rotina espiritual de oração. E não é a oração que você acompanha de alguém, eu oro com o bispo fulano, eu oro com a pastora ciclana. Isso aí não é comunhão com Deus, você está orando com alguém. É você e Deus sem ninguém. É você derramar a sua vida, você e Deus. Você tem intimidade com Deus. Você mostrar que você está com sede. Ninguém, por exemplo, eu tenho sede aqui, então você não pode beber água por mim. Só eu posso beber água. Então, o segundo passo é você ter uma rotina diária de oração. Momento diário de oração. Você tem tido? Deixa aqui. Antes de eu dar o terceiro passo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, muita gente nos assiste, mas muita gente não é inscrito. Eu queria que você se inscrevesse no canal e já apertasse aí o botão do like, do gostei, que não custa nada para você, mas ajuda muito. Deixe sempre o seu comentário, porque aí o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai aparecer para o maior número de pessoas. E eu queria que você compartilhasse esse vídeo com pelo menos aí 12 pessoas que você conhece aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, que vai ajudar muito as pessoas. Compartilhe o vídeo também, que vai estar ajudando o nosso canal a crescer, e o nosso canal crescendo vai chegar mais a palavra de Deus, a gente vai estar sempre postando vídeo para ajudar as pessoas. Terceiro passo, pelo menos, você que tem um desejo, isso aqui são passos para quem tem desejo de ser batizado, batizada com o Espírito Santo. Terceiro passo, para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, é pelo menos uma vez na semana você fazer um jejum. Pelo menos uma vez na semana você fazer um jejum. Mateus capítulo 6, no versículo 17 e 18, Jesus disse, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, Jesus fala do jejum que você deve apresentar somente a Deus, um pedido secreto. Se você tem esse desejo de ser batizada, de ser batizado com o Espírito Santo, faça um jejum. Mas não é um jejum misturando pedidos. Tem gente que ela jejua misturando pedidos.
ela pede batismo com o Espírito Santo, pede pela saúde, pede pelo namorado, pede pela vida sentimental, pede pela causa na justiça, ela pede pelo pai, pede pela mãe, pede... Não, você vai, você jejuar pelo menos uma vez na semana, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Você pode fazer um jejum de 12 horas, 24 horas, 6 horas, aí é de acordo com a tua condição física. Você tem jejuado pelo menos uma vez na semana? Eu tenho um costume de fé, Bispo Leno, tenho um costume de fé, de todo mês eu me dedico uma semana ao jejum. Eu tiro daquele mês uma semana e eu faço uma semana de jejum. Mas você que quer ser batizado com o Espírito Santo, de cada semana tira um dia para você jejuar. Quando foi que você jejuou pela última vez? Deixa aqui nos comentários. Quando foi? Ou você nunca jejuou, faz mais de um ano? Qual foi a última vez que você jejuou ou você nunca jejuou? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Como é que está essa condição espiritual? Você sabe que o jejum, ele potencializa o que já é poderoso. A oração já é poderosa. Mas o jejum é um tempero do reino, uma arma do reino, que torna a oração mais poderosa ainda. E no momento que, aquelas horas que você está em jejum, você está em consagração a Deus. Então, faça o jejum. Quando você for abrir o jejum, você vai abrir meia-noite para entregar meio-dia. Então, quando for meia-noite, você fala, meu Deus, olha, esse jejum tem um único propósito, porque eu tenho um desejo, não é um desejo para minha vaidade, mas é um desejo para mim ser uma testemunha do Senhor, porque eu quero te glorificar, Senhor, te glorificar. Que o Senhor venha me batizar com o Espírito Santo. Me batizar com o Espírito Santo. Eu vou fazer esse jejum até o meio-dia, Senhor. Tira de mim o que não te agrada, acrescenta o que te agrada, me molda, trabalha em mim. Me mostra o que está faltando, meu Senhor. Fala comigo, me dirige. Que nessas horas de consagração, de santificação, o teu Espírito venha agir em mim e que o teu nome seja glorificado. Quando der meio-dia, que é a hora que você vai entregar o jejum, Senhor, eu te entrego esse jejum, com a certeza que eu tive a resposta. Ó Senhor, eu te glorifico, ó Senhor, eu te exalto. Eu tenho certeza que eu vou ser batizada, que eu vou ser batizado com o Espírito Santo, porque a tua palavra é fiel. O Senhor disse que me daria o Espírito Santo, que não me deixaria órfão. Aí você tira um momentinho ali antes da entrega, no momento da entrega do jejum, para você adorar a Deus. Adore a Deus naquele momento. Entendeu? Vou dar o quarto passo. Quarto passo. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Vai ajudar muitas pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva e deixa o seu like. Quarto passo, perdoar. Eu conheço muita gente que quer ser batizada com o Espírito Santo, mas tem mágoa. O que você está pedindo nunca vai acontecer. Se você é uma pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo, mas você tem mágoa, enquanto você não se limpar dessa mágoa, enquanto você não perdoar, você nunca vai ser batizada com o Espírito Santo. Provérbios 18, 19. Olha o que está escrito em Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Vou repetir, Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Sabe o que é que essa mágoa está fazendo no teu coração? Ela criou uma fortaleza. Ela criou ferrolhos como um castelo fechado, que o Espírito Santo não consegue penetrar no teu coração, não consegue descer na sua vida. Você tem que se libertar dessa mágoa. Essa mágoa está impedindo o Espírito Santo de descer sobre você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo.
Eu sei que o Espírito Santo está falando com você sobre perdão, perdoar um ente querido, perdoar alguma coisa que aconteceu no teu passado. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Te liberta dessa mágoa. Bispo, eu não tenho força. Ore, peça a Jesus. Se derrame em oração. Peça a graça, peça a misericórdia e Ele vai ter misericórdia de você. Não vai ser pela tua força, vai ser pelo poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você vai ver que você perdoando, você tirando do seu coração essa mágoa, logo, logo o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. Quinto passo, quinto e último passo. Resista os maus pensamentos. Resista os maus pensamentos. É muito comum, você sabe, deixa eu só falar aqui, Apocalipse 12:10, Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o diabo, ele é o acusador. Ele te acusa, ele me acusa, ele nos acusa de dia e de noite. Ele acusa até no momento do louvor e da adoração. Então é muito comum quando você está adorando em casa, buscando em casa, quando você está adorando aí no domingo, nos cultos de adoração da sua igreja, o diabo começa a lançar pensamentos dos mais sujos, até contra Deus. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários. Tem certeza. Sabe o que acontece? Esses ataques, esses levantes do inferno intimidam a pessoa. Aí a pessoa está naquele momento ali muito próximo de ser batizada, de ser batizado com o Espírito Santo, ela para. Ela para. Que ela se sente suja, impura. Ela não entende que aquele pensamento ali não é dela. Aquele pensamento é do diabo e tem que ficar com o diabo. Ela não pode pegar aquele pensamento para ela. Aquele pensamento é do diabo e deve ficar com o diabo. O que você deve fazer? Continue louvando. Isso não é um mau sinal. Se o diabo parou o que estava fazendo para vir te acusar por causa do teu louvor, por causa da tua adoração, é porque você está adorando a Deus, você está agradando a Deus e você está muito perto de ser batizada, de ser batizado com o Espírito Santo. Quando isso estiver acontecendo, não se entristeça, se alegre, porque você vai ser batizada com o Espírito Santo. Então, resista aos maus pensamentos, continue louvando, continue adorando, e você vai ser batizada com o Espírito Santo. Siga esses 5 passos, vamos repetir rapidinho. Primeiro, ler a Bíblia todos os dias. Segundo, ter momentos diários de oração todos os dias. Terceiro, jejuar pelo menos uma vez por semana. Jejuar pelo menos uma vez por semana, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Quarto, libere perdão. A importância de perdoar. E quinto, resistir os maus pensamentos. Se você seguir esses 5 passos com fé, com perseverança, com confiança, com disciplina, sem desanimar, confiando em Deus, você logo, logo vai voltar aqui nesse vídeo para deixar teu comentário dizendo que você foi batizada e batizado com o Espírito Santo. Desses 5 passos, qual foi o que Deus mais falou com você? Deixa aqui seu comentário. E se esse vídeo chegar a um grande número de pessoas, a gente vai estar sempre aqui no canal trazendo mais conteúdos como esse, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente te espera aqui no canal para mais vídeos espirituais que vão edificar você e a tua família. Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus.